Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Nosso Senhor Jesus Cristo, ao se encarnar, torna-se caminho, verdade e vida. Caminho para irmos para o Pai, um caminho que nos conduz à santidade de vida. Verdade que revela a Deus e o homem ao próprio homem, aquilo que nos realiza profundamente e nos torna felizes. Vida a ser vivida, ou seja, queremos viver a vida de Cristo, de tal forma que Jesus viva em nós pelo amor. Jesus veio ao mundo para nos livrar do mal e nos perdoar do pecado. Com as suas palavras, seu exemplo de vida e principalmente com os seus sacramentos, Jesus nos conduz à santidade de vida. O servo de Deus, Marcelo Henrique Câmara, tinha muito claro o ideal de santidade que Cristo propõe a todos os batizados e se propôs a ser santo. Dizia com simplicidade e força: a santidade de vida nos é pedida pelo Senhor. Iremos iniciar a meditação de como o servo de Deus concebia e vivia a santidade proposta pelo próprio Jesus Cristo. Apoiando-se no relato do livro do Gênesis sobre a criação do homem, argumentava: a dignidade humana reclama a santidade, visto que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus, que é santo, 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 Senhor Deus do Universo. E explicava que esse pedido é para todos os cristãos. São palavras do servo de Deus. De maneira taxativa, Jesus discursa e diz que o chamado à santidade é chamado para todos nós. Não é coisa apenas para aqueles que um dia serão objeto de um processo de canonização ou de beatificação. Não. É para todo e qualquer cristão. Para todo aquele que crê e confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Alimenta-se da graça que brota dos sacramentos da Igreja e, de maneira fiel, trata de fazer com que a sua vida transpareça a presença de Cristo. Todos são chamados, ainda que grandes sinais, poderíamos dizer sinais extraordinários, apenas se manifestem a alguns. Manifesta-se assim o dom gratuito feito a todos. Como podemos observar, Marcelinho havia também lido e assimilado muito bem os escritos de São José Maria, em que o fundador do Opus Dei recordava a frase de Cristo dita a todos os que o escutavam: sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. E a de São Paulo: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Uma perfeição, claro que não é absoluta, pois nunca seremos perfeitos como Deus, mas uma perfeição do amor, daquele que procura ser bom filho de Deus, fazendo as coisas com a maior perfeição possível, dentro das suas circunstâncias e limitações de tempo, de talentos, procurando fazer tudo por amor a Deus, dando o melhor de si a Deus e aos demais. Dona Leatrice comentava a respeito do seu filho Marcelinho
ele tinha uma necessidade muito grande de ser perfeito. Perfeição no sentido humano. Eu acho que ele queria ser uma pessoa completa, para poder passar isso para os outros, para poder ajudar. Essa era a busca dele. A busca dele era o bem-estar do outro, a ajuda, levar algo de bom para alguém. Podemos dizer que nele se realizava a bem-aventurança enunciada por Cristo. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Como justiça, no vocabulário bíblico, significa santidade, são bem-aventurados os que têm fome e sede de santidade, como ocorria com o Marcelinho. Quando o servo de Deus, Marcelo Henrique Câmara, estava sendo velado imediatamente antes do seu sepultamento, uma colega do Ministério Público se aproximou do seu caixão e comentou: o Marcelo fazia tudo bem feito. A mesma frase que disseram sobre Jesus no início da sua vida pública, ele faz tudo bem feito. Se aplica ao próprio Marcelo a sua afirmação sobre os bem-aventurados, entre eles São Paulo apóstolo. Alguns bem-aventurados abrem-se de tal forma a Cristo que são capazes de afirmar, em um testemunho cristão sem igual, que sua relação com ele já tomou conta de todo o seu viver. Eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo quem vive em mim. A minha vida presente na carne, eu a vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E sem dúvida alguma, aquela afirmação da sua colega de trabalho, o Marcelo fazia tudo bem feito, fazia referência principalmente ao âmbito do trabalho profissional, já que era uma colega sua do Ministério Público. Marcelinho santificava o seu trabalho. E foi algo que lhe encantou no espírito do Opus Dei e que ele encarnou profundamente na sua vida. Esse espírito está resumido nas seguintes palavras do fundador do Opus Dei: o que sempre ensinei, desde há 40 anos, é que todo trabalho humano, honesto, intelectual ou manual deve ser realizado pelo cristão com a maior perfeição possível, com perfeição humana, competência profissional, e com perfeição cristã, por amor à vontade de Deus, a serviço dos homens. Porque feito assim, esse trabalho humano, por mais humilde e insignificante que pareça, contribui para a ordenação cristã das realidades temporais, a manifestação da sua dimensão divina, e é assumido e integrado na obra prodigiosa da criação e da redenção do mundo. Eleva-se assim o trabalho à ordem da graça, santificando-se, converte-se em obra de Deus, Operatio Dei, Opus Dei. Essa santidade que não precisa ser ruidosa e aparatosa, mas simples e concreta, esse era o segredo da santidade proposta por São José Maria no livro Caminho. Queres de verdade ser santo? Cumpre o pequeno dever de cada instante. Faz o que deves. Está no que faz. Cada um cumpre a sua missão no mundo, colocando os seus talentos para corresponder à vocação que Deus lhe dá, uma vocação à santidade, vocação à oração, vocação ao apostolado na família, com os amigos, na sociedade como um todo. Marcelinho comenta: assim sendo, cada qual, com os seus dons, atua positivamente na construção da igreja, seja com a doutrina, seja com testemunhos, todos em Cristo. Cada um de nós, portanto, com seus talentos, é chamado à santidade
e a edificação do reino. Gostaria de chamar a atenção para o trecho da frase anterior que não pode passar despercebido: todos em Cristo. Como dizia Santo Alfonso Maria de Ligório, toda a santidade e perfeição de uma alma consiste em amar Jesus Cristo, nosso Deus, nosso sumo bem e nosso Salvador. E penso que poderíamos acrescentar que esse amor leva à compenetração, à identificação com Cristo. O servo de Deus, Marcelo Henrique Câmara, se apaixonou pelos mistérios da encarnação e nascimento de Jesus Cristo, que contemplamos em cada Natal. Via nesses mistérios a declaração do amor de Cristo por nós. Colocando-se entre suas criaturas, na forma tão singela de um menino, Jesus Cristo, Deus que assume a natureza humana, começa a dar o seu testemunho de amor pela humanidade. E esse mistério permite que nós, homens, nos tornemos filhos de Deus, visto que o Filho de Deus se fez homem. Passamos a ter intimidade com a Santíssima Trindade. Assim podemos participar de todos os mistérios de Deus, como bem explica o Marcelinho. Mistério que dividiu a história, mistério que atua em minha vida e em tua vida. O mistério da redenção que se dá pela ação do Filho e o mistério da santificação que se dá pela ação do Espírito Santo. Vê-se, portanto, que o Espírito de Deus doa-se a nós e nos transforma e nos dá a noção da filiação divina. É por ele que dizemos a Deus Pai, Abá, Paizinho, doando-se a nós, doação que implicou um custo elevadíssimo. A partida de Cristo mediante morte de cruz, ele orna nossa existência com dons preciosos. Marcelinho vê na imensa humildade do menino Jesus a sua bondade movida pelo seu amor infinito. Ele comenta: esvaziar-se. Imagine o infinito tomando uma forma finita. Imagine o Todo-Poderoso assumindo a fragilidade de uma criança. Imagine aquele para quem todas as coisas foram feitas, acomodado na simplicidade extrema de uma manjedoura. Bondade tamanha, por amar até o extremo, só poderíamos mesmo encontrar em Deus. Esvaziar-se. Imagine o infinito tomando a forma finita. Imagine o Todo-Poderoso assumindo a fragilidade de uma criança. Imagine aquele para quem todas as coisas foram feitas, acomodado na simplicidade extrema de uma manjedoura. Bondade tamanha, por amar até o extremo, só poderíamos mesmo encontrar em Deus. E percebe que esse aniquilamento se dá por sua infinita misericórdia, por querer salvar os homens. Comenta: quão grande é o amor de Deus, perfeito em si mesmo, assume a forma humana, bem como muitas das suas decorrências, nossas necessidades, doenças, sofrimentos, lágrimas, para resgatar-nos de nossas profundas imperfeições. Cristo, que não tem pecado, toma sobre si o peso do pecado dos homens para redimir-nos desse mal. Uma palestra, Marcelinho comentava: Deus verdadeiro e homem verdadeiro, participante da natureza humana e divina simultaneamente. Jesus Cristo veio divinizar a humanidade e derrotar justamente aquele mal que nos aflige e não o aflige.
veio ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E vê assim a profunda relação que há entre a encarnação de Cristo e a sua paixão. Cristo veio à Terra para padecer e assim manifesta o seu amor extremado. Jesus Cristo na manjedoura e no Calvário oferta provas irrefutáveis do seu amor sem fim. E daí tira a seguinte conclusão: deve ser por todos amado, adorado e glorificado. Deus nos amou primeiro e por isso devemos amá-lo, devemos corresponder a tanto amor. O servo de Deus, Marcelo Câmara, tira consequências práticas dessa realidade. A primeira conclusão é de cunho apostólico. Antes de mais nada, é preciso falar para os homens a respeito do amor de nosso Senhor. É o amor de Deus que nos leva a crermos nele, a nos entregarmos a ele e a reconhecermos nele o princípio e o fim da nossa existência. A segunda conclusão que tira diz respeito à vida moral. Em verdade, o ensinamento moral só ganha sentido em nossa vida quando nos deparamos com o grande amor de Deus. A sua biógrafa, Maria Zouet, também salienta como essa realidade repercutia também na sua vida de oração. Marcelo foi nutrindo o desejo de estar a sós com o Senhor ao longo do seu dia, em meio a tantas tarefas da sua rotina diária. Desejava crescer no amor, ter mais presença de Deus. As práticas espirituais a que se propôs e que fizeram parte em maior ou menor intensidade da vida dos santos reconhecidos pela Igreja, tornaram-se o local do encontro com alguém que se ama, fonte da paz e da alegria que ele irradiava em meio às suas ocupações comuns. O compromisso com seu plano de vida espiritual era uma questão de amor, de querer e de necessitar estar com o Mestre. Momento de esvaziar-se de si mesmo para encher-se de Deus. O amor de Deus e a necessidade de correspondência a esse imenso amor são contemplados especialmente pelo servo de Deus no tempo do Advento e do Natal. Já que estamos nessa época do ano, permitam-me também recordar suas palavras a esse respeito. Há um lugar especial no qual Jesus quer ser acolhido, sendo que o Advento e o Natal são sempre propícios para fazermos memória disso. No coração de cada homem, independente de qualidades, condição social, raça e língua, Jesus quer estabelecer morada no nosso coração. Outra frase sua: é inegável, de qualquer forma, que a proximidade do Natal nos torna mais presente a imagem do menino Jesus, de modo que se faz mais frequente a nossa reflexão sobre o grande amor de Deus manifestado no nascimento do seu Filho unigênito, cheio de graça e de verdade, para dar ao mundo uma nova vida. E seguindo o exemplo de São José Maria, nessa época do ano, o servo de Deus também procurava percorrer a pequena via, o caminho da infância espiritual. Meditando no Natal, procurava pôr em prática os conselhos dados pelo fundador do Opus Dei no livro Santo Rosário, que os leio agora, e de contar a esses homens um segredo que muito bem pode ser o começo desse caminho por onde Cristo quer que andem. Meu amigo, se tem desejos de ser grande, faz-te pequeno. Para ser pequeno, é preciso crer como creem as crianças, amar como amam as crianças, abandonar-se como se abandonam as crianças, rezar como rezam as crianças.
faz-te pequeno, vem comigo. E esse é o nervo da minha confidência. Viveremos a vida de Jesus, Maria e José. Por fim, São José Maria aconselha: não tenhas receio se, ao meditares por tua conta, te escapam afetos e palavras audazes e pueris. Jesus quer isso mesmo. E Marcelinho vive à risca esses conselhos, como notamos nas suas ternas e pueris palavras sobre o nascimento do Filho de Deus em Belém. Jesus nasceu. Mas vocês já pararam para pensar nisso diante do presépio? Não percam tempo, entrem na Gruta de Belém e peçam, bem abusados, a São José e a Santa Maria para pegar o menino no colo. Eles são bondosos e, ao verem o amor de vocês, a intimidade que vocês têm com o menino, deixarão com muita alegria. Então, após acomodar o menino com o maior carinho, mas que carinho com ele, digam bem baixinho, talvez com uma lagrimazinha nos olhos, o quanto vocês o amam, o quanto vocês o querem, e que se não fosse ele, o que seria da gente? A quem iríamos, santo menininho? Ao chegarem os pastores, expliquem tudo direitinho, que vocês estão com São José e Santa Maria a cuidar do bebezinho. Ensine a eles aquele canto, uma cantiga para dormir, pois o menino está cansadinho, descer do céu dá algum trabalho, não é mesmo? E cante devagarzinho, com amor de irmãozinhos ao irmão pequenininho que nos veio salvar. Peçam ao menino, segredando-lhe ao seu ouvidinho, que quando ele ficar grandinho e já for um doce passado essa noite tão feliz, em Belém estrelada, que ele se lembre, é um menino tão sabido, dessa nossa amável visita de Natal. O amor tão afetuoso do Marcelo Câmara a Jesus Menino também é um amor efetivo, não só afetivo, que leva a querer cumprir esmeradamente a vontade de Deus Pai. Como Jesus, que com sua vida dizia: eis que venho fazer com prazer a sua vontade, Senhor. São palavras do Marcelinho. Deus nos pede para que cada um de nós, de maneira simples, sem reservas, sem limites, de maneira integral, nos alinhemos àquilo que Ele espera de cada um de nós. E no fundo, meus santos, o que Ele espera de cada um de nós é que sejamos felizes. E o caminho que Ele nos propõe é esse, um caminho de felicidade. Um caminho de felicidade que passa pela realização na nossa vida da vontade dEle, para que a nossa vida se misture, se confunda, mantenha comunhão com a vida dEle. A santidade, além de ser vista como correspondência ao amor de Cristo, também é vista como ação de Deus na nossa alma, que nos santifica pelas graças que nos concede. Não se trata, portanto, de uma luta voluntarista pela santidade ou pela perfeição, mas deixar Deus agir em nós. Dele nós recebemos graça sobre graça. E como Marcelinho tinha claro isso, dizia: nós contamos com a graça. A graça é a força que vem de Deus e nos permite nos assemelharmos a Ele, nos permite vivermos aquela vida que Ele espera de nós, nos permite observarmos a fé, é dizer, tudo aquilo quanto devemos crer e, através da nossa crença, transformar em nossa existência, em nossa vida. E o Marcelo vivia apoiado na graça de Deus, procurava a santidade confiando na graça. Eu tenho vivido da graça do meu Deus. Não dá para explicar qualquer progresso no campo da moralidade, não dá para explicar qualquer progresso no campo da oração,
Não dá para explicar qualquer progresso no campo das nossas relações interpessoais se não for através da graça divina. Começamos a refletir na concepção e na fome de santidade do servo de Deus, Marcelo Henrique Câmara. Continuaremos na próxima meditação, refletindo sobre esse mesmo tema. Pedimos a Nossa Senhora, que pôde contemplar extasiada o rosto do Filho de Deus no Natal e mergulhar no seu amor, que nos leve a contemplar o seu amor e a corresponder a tanto amor de Deus pela busca da santidade nossa, da santidade pessoal. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.